Sinal amarelo no mercado imobiliário. As vendas de lançamentos imobiliários caiu mais de 5% no primeiro trimestre de 2026. Será que essa é uma ressaca da inflação, da Selic alta depois de quase 2 anos? Agora o mercado imobiliário vai sentir na pele o que é uma Selic alta, um juros caro do financiamento imobiliário? Mas curiosamente, o vilão não foi o médio padrão, não foi o crédito imobiliário, não foi nada disso. Foi o programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente, como teve uma mudança das regras do programa, aumentando o valor das faixas de renda, muitas incorporadoras que iam lançar empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida resolveram postergar esse lançamento justamente para ter acesso a uma faixa de valor, poder aumentar o preço das suas unidades, vender mais caro. Só para você ter uma noção nos números do Minha Casa Minha Vida exclusivamente, a queda foi de 10% no número de lançamentos. Justamente a faixa de renda e público que tem crédito subsidiado, abundante, não falta recursos. Mas não foi só isso, não foi só para aproveitar uma faixa de preço melhor. Também tem outros fatores. Mais pessoas se endividaram nos últimos anos. Apostaram dinheiro, anteciparam FGTS, se endividaram, o juros está caro do rotativo, do crédito, do cheque especial. Essas pessoas são justamente o perfil de pessoas que faz financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Então, quando a construtora vai lá vender, por mais que a entrada é baixíssima, a parcela é baixa, tem crédito subsidiado, se aquela família está com um score muito ruim, muito endividada, com dificuldade de pagar até as próprias contas, essa construtora ela não vai poder aprovar o crédito porque ela vai ter que financiar via banco e o banco não vai aprovar o financiamento para aquele perfil de cliente. Então, olha só, Minha Casa Minha Vida ele não é só um mar de rosas, por mais que tenha crédito subsidiado, tenha recurso infinito, tem demanda gigantesca, nós dependemos do mínimo de saúde financeira do perfil de cliente que vai comprar a casa própria. Se essa pessoa não tem um controle financeiro para que ela possa ter o score, ao menos um nome limpo, né, e poder fazer um financiamento, não vai conseguir comprar. Se não vai comprar, afeta diretamente o programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um dos motivos pelos quais eu não empreendo nesse segmento. Por mais que tenha uma demanda gigantesca, eu prefiro não ter esse tipo de influência na velocidade de vendas. Outro fator também é a questão política, né? Justamente porque um programa social como Minha Casa Minha Vida, ele tem um cunho totalmente também político. Ele foi construído pelo governo Lula lá em 2009, depois ele mudou para o programa Casa Verde e Amarela durante o governo Bolsonaro, voltou para o Minha Casa Minha Vida, e se houver uma mudança de governo, provavelmente vão ter ajustes novamente nesse programa. Por mais que todos os governos, independente de esquerda, direita, de centro, eles sabem da importância desse programa para o desenvolvimento do país. Não é uma questão política, é uma questão de necessidade de pessoas que não teriam outras condições de comprar casa própria, de ter acesso à moradia com crédito subsidiado pelo governo. Agora, que vai mudar a roupagem? Pode mudar. E se muda a roupagem, muda as regras. Então, deixar o negócio, a incorporadora, né, para quem é construtor, exposto a variações de governo é uma coisa muito, muito, muito frágil. Outro ponto de atenção em relação a lançamentos também é o aumento de estoque. Esse é um outro sinal amarelo. Teve um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior, aos 12 meses anteriores comparados. Então, saiu de estoque hoje, a nível Brasil, de acordo aí com o Secov, é de 10 meses. O que isso quer dizer? Se nós pararmos de produzir imóveis, neste momento, se parar lançamentos, em 10 meses, vende-se todo o estoque daquele empreendimento. Só que como vão sendo lançados novos empreendimentos, os novos lançamentos vão consumindo aqueles clientes que comprariam o imóvel em construção durante aqueles 10 meses e vão consumindo o que está em lançamento. Então, se parar em 10 meses, não tem novos lançamentos, não tem como comprar lançamento, vai ter que comprar um imóvel que está ali no início da construção, considerando o lançamento até início da obra de 10 meses, o que é muito saudável, né? Porque qualquer prédio vai levar 24, 36, se for prédios mais altos, 48 meses para ser construído, então é extremamente saudável em 10 meses você zerar todo o estoque de produção de imóveis. Então sim, é um sinal amarelo esse aumento de estoque, mas ainda não é preocupante nem comparado com 2015, 2016, que foi um ciclo semelhante ao que estamos vivendo agora, com Selic alta, onde lá o estoque estava bem mais alto e principalmente, uma coisa que não existe agora, muita rescisão de contrato. Hoje, se o cliente for rescindir contrato com uma consultora num projeto em lançamento, meu amigo, esse cara aí, ele perde muito dinheiro, ele é penalizado demais por conta da lei do distrato que foi criada em 2018. Isso trouxe muita saúde para o mercado, porque é a mesma coisa que ações ou que day trade. Ações da Bolsa de Valores, vamos pegar ações. O
O cara lá investe dinheiro nas ações, esperando que elas aumentem, e elas despencam 10% de um dia para o outro. O que a maioria dos desavisados e daqueles que têm estômago mais frágil vai fazer? Vai realizar o prejuízo, vai vender por 10% mais barato. O que as pessoas faziam e fizeram em 2015 a 2016 no Brasil em termos de imóveis? Comprou o imóvel não estava bom, não estava aquela Brastemp, ao invés de ela segurar, porque ele ia valorizar, e valorizou, né? 2020, 21, 22, teve um boom de valorização, ela rescindiu o contrato, ela quis vender as ações dela. Só que, diferente do mercado financeiro, você vende, liquida, recebe o dinheiro, mas esse dinheiro da venda de um imóvel, ele já estava lá no canteiro de obras. A construtora vendeu o apartamento justamente para cobrir parte da exposição de caixa da construção de um apartamento. Então, como que a construtora vai ter, em 30 dias, que era a regra naquele período, de devolver todo o valor que o cara pagou até aquele momento, inclusive corrigido, sem condições, quebrou muita gente. Hoje isso já não acontece mais, o mercado está muito mais saudável. Então, por mais que nós temos uma queda no número de lançamentos no começo desse ano, que é natural, né? Nenhuma regra, nenhum gráfico, nada sobe ao infinito e além sem correções ao longo do caminho. É natural isso. Depois volta a crescer. É natural que isso aconteça. Mas veja, nós estamos com uma Selic altíssima. Nós estamos em ano de eleições. Nós estamos com inflação acima da meta, batendo a mais de 4,5%. Estamos com muitos indicadores que não são favoráveis para um mundo maravilhoso como o mercado imobiliário. E mesmo assim, as vendas estão acontecendo. Mesmo assim, o estoque está em 10 meses. 12 meses, que seja um ano, se for até 14 meses, ainda está bem saudável para nível Brasil, né? 11, 14 meses está bem saudável, bem diferente do cenário de 2015, 2016. Eu fico imaginando, de maneira racional, mas otimista, o que vai acontecer quando a Selic cair para menos de 2 dígitos, para 9%. Teve uma notícia, inclusive, do André Esteves. Ele falou justamente que com 4 medidas simples, foi a notícia que eu mandei para vocês na newsletter. Se você não está inscrito na newsletter do Léo, tem o link aqui na descrição, uma das notícias. Foi o tema do que eu falei na newsletter. O André Esteves, do BTG, falou que com 4 medidas simples, o governo coloca a Selic entre 7% e 8% ao ano. Gente, isso é sonhar. Isso faz só a gente sonhar. Uma Selic a 7%, 8% empurra o custo do crédito imobiliário da poupança para baixo, empurra o custo do crédito imobiliário talvez ali para menos de 10% ao ano, 9,5% ao ano. Isso explode o mercado imobiliário no Brasil. Porque hoje, o que não falta é demanda. Demanda tem de monte. Demanda tem, segundo dados da Brain, estamos com a maior demanda por imóveis desde que a análise dessa empresa de inteligência imobiliária foi criado. Estamos com maior demanda no Brasil, só que é uma demanda represada. Imagina uma barragem, né, de água ali, uma barragem hidrelétrica, aquele represamento de força, né, de água. É a demanda por imóveis. Hoje tem um represamento por causa do crédito imobiliário e também da confiança em nossa economia. Quando as eleições forem resolvidas e quando a Selic voltar a cair de maneira sem canetaços, que não é o que está acontecendo, Galípolo, quero saber da tua opinião, mas eu estou me surpreendendo com o Galípolo no Banco Central. Quando a Selic de fato cair para menos de 2 dígitos, o mercado imobiliário que já está indo razoavelmente bem, apesar de Selic alta, ele vai explodir. Essa demanda que está represada, ela vai voltar às compras. O que acontece quando as pessoas voltam às compras? Gente, com esse estoque de 10 meses, não dá para se produzir imóveis tão rápido de novo. Para você ter uma noção, na CP8, no mínimo, nós levamos 6 meses para comprar um terreno. Todos os terrenos que a gente comprou até agora para prédios, negociações pagando à vista, a permuta baixa ou torna um parcelamento curto, todos eles levou no mínimo 6 meses entre conversa inicial, diligências, assinar contrato, para de fato acontecer. Comprou o terreno. Quanto tempo vai levar para aprovar o projeto? No mínimo 12 meses. Hoje, com inteligência artificial, gente, daria para fazer muito mais rápido. As prefeituras não precisariam toda essa burocracia. Dá para aprovar em minutos, em segundos, com todas as análises, com todos os cuidados da prefeitura. Mas, dentro de 1, 2 anos, isso vai acontecer. 2029, 2028, 2029, isso já vai acontecer. Mas hoje leva-se 12 meses de análises e burocracias para se tirar um projeto, para poder iniciar as vendas, para ter o registro de incorporação, projeto aprovado e poder vender essas unidades. E vende essas unidades, geralmente se leva, em termos de vendas, 6 meses a 12 meses de vendas. Só aí já foram 2 anos e meio, certo?
para iniciar as obras, para produzir imóveis, que levam 24, 36, 48 meses para serem entregues, ou seja, um ciclo muito longo de um prédio. Leva-se 6 a 8 anos desde vou comprar esse terreno ou vou começar a analisar até a entrega das chaves, sem contar pós-obra e tudo mais. Então o ciclo do mercado imobiliário é longo e o ciclo para o cliente também é longo. Se só tem 10 meses de estoque de imóveis e esse estoque com a queda da Selic e com a demanda represada voltar a comprar, esse estoque é corroído em poucos meses. E aí as construtoras sempre têm uma carta na manga, sempre tem um projeto na gaveta prontinho para ser lançado. Mas isso acaba rápido. É 1, 2 projetos ali, até porque cada prefeitura tem uma regra, não dá para ficar com um projeto aprovado embaixo do braço por anos. Quando aprova tem que ser lançado, tem que iniciar as obras dentro de 12, 24 meses. Ou seja, não pode se ter muito estoque de projetos aprovados. E isso faz com que o represamento que tem consuma essa oferta de imóveis, consuma os em lançamento, em pré-lançamento, em obra, imóveis prontos, o mercado gira e aí vem novos lançamentos só depois. Se demora muito, quem está querendo comprar é imóvel para usar logo, não quer imóvel para daqui 6, 7 anos. Quem vai ter um investidor, mas vai ter o imóvel, a pessoa que quer comprar para uso. Então, esses imóveis em construção e prontos, eles vão aumentar de preço. Eles vão aumentar de preço. Uma por conta do aumento do custo da construção. A gente está sentindo na pele. Nessa semana a gente teve o aviso de aumento do nosso aço, né, lá na CP8. Algumas coisas a gente está conseguindo travar de preço, mas outras a gente não está conseguindo travar. E isso vai sendo repassado no preço das unidades. Mas isso é por aumento puro e simples de custo. Inflação dos preços. Agora, quando vier essa demanda represada para comprar imóveis, meu amigo, o preço sobe. Parte pelo aumento do custo pela inflação, outra parte pela valorização e outra parte, que é a mais desafiadora e imensurável, pela especulação. É difícil ter clareza do valor que vai ser vendido essa casa, do valor que vai ser vendido esses imóveis, justamente por conta da especulação que aí vai aumentando o preço desenfreadamente. Esse é um dos motivos, por exemplo, que no Kairos, que é um pré-lançamento que nós temos da CP8, mais de 20 apartamentos nós seguramos em estoque, nós não vamos vender. Está em pré-lançamento agora. Inclusive, se você quer investir em uma das nossas unidades, tem um link aqui na descrição para falar com um especialista e ser investidor junto comigo com a CP8. Nós estamos em pré-lançamento. O lançamento vai ser em novembro. No Kairos, 20 unidades são nossas, da construtora. A gente não vai vender agora. A gente vai vender lá para frente, durante a construção, final de obra. Por quê? Porque nós temos clareza. Eu tenho clareza do que eu estou falando para você aqui. Não é a teoria. Eu tenho clareza que os preços vão subir muito. E eu preciso corrigir essas unidades para ter um lucro maior por elas. Porque se eu vender pelo preço de hoje, eu vou ter lucro. Pela correção do INCC, já vai ficar saudável. Mas se eu vender daqui 2, 3 anos, eu vou ter um lucro bem superior ao que se tem agora, tá? Por isso, aproveite esse momento. Aproveite essas manchetes de queda dos financiamentos, de lançamentos. Pô, o mercado não tá bem, inflação, Selic, governo, eleições, Copa do Mundo. Ruído maravilhoso para investidores que sabem o que estão fazendo para poder se posicionar. Faça bons negócios. Deus abençoe você.